Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 1, diz o seguinte: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, o diabo, aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, para trás de mim, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Amém? Feche os seus olhos, não a sua Bíblia, vamos voltar para o texto ainda. Vamos orar nesse momento para que Deus fale conosco. Senhor, nós somos gratos a Deus pelo rico privilégio que temos também, Senhor. O rico privilégio que temos de ouvir a sua voz. Talvez, Deus, tantos irmãos ao redor desse mundo gostariam de desfrutar de um momento como esse, mas talvez vivem, ó Deus, se escondendo em cavernas, em lugares, porque não podem expressar a sua fé, e o Senhor nos deu uma igreja, o Senhor nos deu um lugar para estarmos reunidos, e somos gratos por isso. Senhor, fala conosco nessa noite, fala, Deus, ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir, Deus. Queremos ouvir a sua voz, nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, Deus, quebrando o nosso coração, que às vezes é tão duro, Senhor, abra, Senhor, os nossos ouvidos, ilumina, Deus, a nossa mente, que aquilo, ó Deus, que vem para roubar a boa mensagem, aquilo que vem, ó Deus, para fazer com que as pessoas não compreendam, não entendam, o sono, o cansaço, a preguiça, a fadiga, tudo caia por terra, Senhor, para que nós possamos nos conectar hoje, ó Deus, àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém? Dê poder a uma pessoa e você descobrirá quem ela realmente é. Dê poder para uma pessoa e então você vai descobrir quem essa pessoa realmente é. Essa é uma das frases que, por ser tão marcante, existem pessoas que pensam que nós encontramos ela na Bíblia, mas não. No entanto, acredito que todos nós já passamos por algum tipo de experiência para que você chegue à conclusão de que essa frase é verdade. Talvez na sua casa, talvez na sua escola quando você era mais novo. Aquele seu amiguinho, a professora falou: você vai ficar de responsável hoje. Aí pronto, a criança já se perdeu já. Talvez no seu serviço, no seu trabalho, aquele seu amigo que comia junto contigo, era aquele negócio, a pessoa subiu um cargo, pronto, nariz em pé, já não olha mais para você. Dê poder para uma pessoa e descubra quem ela realmente é. No entanto, irmãos, um dos lugares que eu consigo, e eu acho que você também consegue ver, de maneira mais explícita essa frase se tornando realidade e mostrando que a realidade é na política do nosso país. Calma, eu sei que é um assunto delicado, eu sei que é polêmico e a gente não vai ficar brigando aqui. Eu quero só que você lembre que logo mais a gente vai entrar no período eleitoral. E no período eleitoral, que você vai ver aquelas propagandas na televisão, no rádio, agora no celular, a gente vê um bando de propaganda de um bando de político e de um bando de gente que se diz gente da gente.
Olha, eu saí do mesmo lugar que você saiu, eu estou no mesmo lugar que você, eu me identifico com você. É aquela pessoa que você fala assim: olha que pessoa boa, vou lá e vou votar nela. E aí você vota, a pessoa é eleita. Aí passa-se um tempo, acho que nós brasileiros compartilhamos dessa experiência, né? Triste, passa-se um tempo, essa pessoa que era do povo, essa pessoa que era simples, alguém que era anônimo, era um guarda de rua, era um gari, era alguém que ninguém via praticamente. Passa-se um tempo, bom, a gente vê essa pessoa envolvida em algum escândalo. Se essa frase que eu iniciei o sermão traduz essa verdade, que é uma verdade, né? Independente se nós encontramos ela na Bíblia ou não, existe uma outra frase que eu não sei, eu não me recordo de quem é, de quem a pertence, mas que também chama a nossa atenção a uma realidade que nós tentamos esquecer. A frase diz o seguinte: os políticos que nós criticamos em Brasília não são tão diferentes de nós, eles apenas têm mais poder e mais oportunidades para revelar em larga escala aquilo que muitas vezes também escondemos no nosso coração. Não é uma defesa para político isso, é só uma frase que traduz a ideia: todos nós somos farinha do mesmo saco. Criticamos muito aqueles que estão em posição de governo, aqueles que estão em posição elevada, falamos dos seus erros, mas se nós olharmos para as nossas próprias vidas, é claro que essas pessoas que são governadores, presidentes, prefeitos, vereadores, eles têm mais, né, eles têm mais imprensa, eles têm mais fama do que eu e você, mas no final das contas, irmãos, cometemos também os mesmos erros, talvez em pequena escala, mas ainda assim. Falamos de quem rouba lá o dinheiro da merenda, ou então o dinheiro que deveria ir para a saúde, mas a gente faz o gato da net, a gente rouba a caneta da Bic, como eu sempre brinco aqui. Eu sei que pode parecer bobo, mas ainda assim, pecado diante de Deus ainda é pecado e não muda de nome, amém? E de verdade, irmão, por incrível que pareça, essa ideia de que quem está no governo e nós não somos tão diferentes, é uma ideia, é um conceito que nós encontramos na Bíblia. Quando eu e você, nós lemos o Antigo Testamento, você lê o Antigo Testamento em casa? Amém? Me preocupei agora. Você lê sua Bíblia em casa, irmão? Amém? Pensei que você só lê na igreja. Eu falei, então está explicado, você está quase morrendo aí. Misericórdia. Quando nós lemos o Antigo Testamento, fica muito claro, principalmente no período dos reis, da monarquia, que o rei sempre é um reflexo do povo. Se o rei ele é fiel a Deus, então o povo é fiel a Deus. Se o rei ele é idólatra e infiel a Deus, então o povo vai na mesma direção. Sob o reinado de Davi, Israel prospera, floresce. Sobre o reinado já de Jeroboão, o povo inteiro se desvia. Sobre o reinado de Ezequias ou de Josias, a renovação espiritual. Já sobre o reinado de Acabe, nós vemos idolatria por toda a terra. Ou seja, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, no Antigo Testamento o rei, ele servia como uma espécie de espelho do povo. E o povo acabava refletindo o seu rei. Quem estava à frente, de alguma forma, influenciava ou apenas mostrava que, bom, a gente saiu do mesmo lugar, da mesma matéria humana. E o que tem a ver isso, Alex, com o texto nosso de Mateus capítulo 4? Eu confesso que quando eu comecei a meditar nessa semana sobre esse nosso texto, embora eu já tenha pregado ele em algumas vezes, até mesmo usando alguns outros evangelhos, como o evangelho de Lucas, por exemplo, eu confesso que eu comecei a meditar e eu tive praticamente a certeza de que Mateus, ele estava recriando os primeiros capítulos da nossa Bíblia, lá o Gênesis. Como se aquilo que está acontecendo com Jesus fosse uma reencenação do Gênesis. Porque a gente encontra paralelos interessantes aqui. No Gênesis, o Espírito ele paira sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1. Aqui nós lemos e nós vimos no domingo passado, no batismo de Jesus, que o Espírito também paira sobre as águas, mas agora sobre Jesus.
Nós vemos também que Adão, ele é colocado em um jardim e ali ele é tentado. Nós vemos também que Jesus, ele é colocado não em um jardim, mas em um deserto e ele é tentado. Só que de verdade, irmãos, precisamos lembrar da nossa primeira mensagem, da primeira pregação, no Evangelho de Mateus capítulo 1, quando a gente falou o porquê que Mateus ele escreve esse livro. Tem um porquê. Ele escreve esse evangelho porque ele está falando a judeus que se converteram ao cristianismo. Então Mateus, ele não está olhando muito bem como se fosse em Jesus uma nova criação. O intuito de Mateus é diferente. Lucas, você vai ver isso. Eu estava mostrando para minha esposa isso. Como Lucas, ele vai mostrar que Jesus é um novo Adão. Não, Mateus, ele faz algo diferente. Mateus, ele quer nos apresentar Jesus como o novo Israel. Nós vemos a história se repetir aqui. Mateus, ele recorre exatamente ao que nós encontramos no Antigo Testamento e que eu exemplifiquei com os políticos da nossa nação. O rei, ele representa e ele deve representar o seu povo e se identificar com o seu povo, a ponto dele ser um espelho para o povo e do povo refletir o rei. As duas coisas são muito parecidas. Você olha para quem governa e você olha para os súditos e fala assim: esse povo é parecido, eles andam parecido, eles falam de maneira parecida, eles agem de maneira parecida. Só que aqui nós estamos falando de um novo rei e também nós estamos falando de um novo povo. Mateus, ele apresenta Jesus como o novo Israel, e existem paralelos muito interessantes. Se você vai lembrar dos últimos domingos, nós vemos que Jesus, ele teve que fugir para o Egito, porque Herodes queria matá-lo quando ele tinha apenas 2 anos. Lembra de alguma história? Lembra do povo lá com José, quando tem fome, e para onde que o povo vai? Para o Egito. Nós também vemos que depois de um tempo no Egito, Deus move céus e terra e o povo é chamado para a sua terra. Jesus também, depois de um tempo, quando Herodes morre, ele tem que voltar para a sua terra. Antes da grande peregrinação, 40 anos o povo fica no deserto, Israel passa pelas águas do Mar Vermelho. Jesus também, antes do capítulo 4 que nós acabamos de ler, onde ele é levado ao deserto, Jesus também passa pelas águas, não do Mar Vermelho, mas as águas do Jordão. No livro de Êxodo, Israel, o povo de Israel é chamado de meu filho, meu primogênito. Você lembra que nós ouvimos no domingo passado, quando Jesus sai das águas do batismo, o que ele ouve dos céus, o que ele ouve do Pai: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Israel é guiado por Deus por uma coluna de fogo, por uma coluna de fumaça, que os leva em meio ao deserto até Canaã. O versículo de número 1, como nós lemos, vemos que Jesus também, ele é guiado por Deus, pelo Espírito de Deus, rumo ao deserto. É interessante que as 3 tentações que nós lemos, as 3 respostas que Jesus dá, são 3 versículos que nós encontramos no livro de Deuteronômio. Um livro cujo é escrito no período em que o povo está peregrinando no deserto rumo à terra prometida. Só que aí Mateus, ele quebra a nossa expectativa, porque até agora você vai lendo e você vai falar: é verdade, Jesus está reencenando, prefigurando tudo que Israel viveu. Jesus é o novo Israel. Só que agora Jesus se encontra no mesmo lugar que Israel passou durante 40 anos. E Jesus passa nesse lugar que é o deserto por 40 dias. No entanto, Israel falha no deserto. Já o nosso rei, não. Até agora tudo estava indo muito parecido, muito igual, e não é coincidência não. É a mão de Deus. Coincidência você vai achar lá fora, quando você vai ver signo, essas paradas todas estranhas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, é a mão de Deus conduzindo toda a história.
E no deserto nós vemos que Israel falha, o rei não falha. E é exatamente nesse contraste que os nossos olhos devem estar. É sobre essa diferença que nós precisamos prestar atenção. Porque nas 3 tentações de Jesus, ele não apenas resiste o diabo, como normalmente nós ouvimos nas pregações, como nós lemos no nosso devocional. Quando Jesus ele resiste o diabo, ele revela quem ele é, revela o tipo de rei que ele é, o reino que ele veio inaugurar e o povo que ele está formando. Tendo todo esse quadro na sua mente, porque você pode falar, Alex, isso é uma besteira. Você pode pensar isso, mas para mim, eu olho para tudo isso, eu falo como Deus é maravilhoso e como Deus ele trabalha com as coisas a ponto de parecer coincidência. Eu vejo a mão de Deus garantindo o final da história, o meio da história, o começo da história. Ele tem o controle de todas as coisas. Só que tendo isso em mente, tendo esse quadro, que Mateus ele nos apresenta aqui, de Jesus como novo Israel, a gente volta para o nosso texto. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa acontecer, nós somos informados que Jesus ele é levado ao deserto. Jesus, ele, embora tenha a sua escolha, sua livre escolha, Jesus é essa pessoa que não pende pelo pecado. Você fala e você ouve muito sobre livre-arbítrio, mas eu te convido e te desafio, se você tem, então pare hoje mesmo de pecar, decida-se isso agora. Jesus poderia fazer isso, ele era uma pessoa livre, de verdade, mas o texto nos diz que ele é levado pelo Espírito, o mesmo Espírito que desce em seu batismo sobre ele, o Espírito de Deus leva Jesus para o deserto. O propósito é muito claro. O Espírito de Deus não movimenta todas as coisas, não move as peças do tabuleiro, não faz você sair do serviço, ir para um lugar, ir para outro, mudar de igreja ou coisas assim, porque Deus está jogando com as nossas vidas e sei lá, será que vai dar certo? Não. Sempre quando o Espírito de Deus ele se move com um propósito muito claro. Nesse momento aqui, o Espírito de Deus se move, levando Jesus ao deserto, porque o texto nos diz, para que Jesus seja tentado pelo diabo. O que nós devemos aprender logo nesse primeiro versículo do capítulo 4 é que depois de uma grande revelação, e guarde isso na sua mente, depois de uma grande revelação e antes de uma grande obra, o que eu e você podemos esperar é que o nosso inimigo, ele vai vir com todo o esforço para nos tentar. A tentação surge aí. Quando você recebe uma grande revelação de Deus. Jesus acabou de sair das águas do batismo, os céus se abrem, o Espírito desce e se ouve uma voz: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Uma grande revelação. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, vai para o deserto. Então, antes de fazer uma grande obra, tentação. Acontece a mesma coisa na cruz. Lembra quando Pedro ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo diante de todos. E Jesus fala: isso, Pedrão, olha, é exatamente isso, foi o meu pai que te revelou. Daqui a pouco Pedro fala assim: não, mas se o senhor inventar desse negócio de ir para Jerusalém para morrer, fica por aqui, inventa essa não. Aí Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás, sai daqui, vaza. Sempre antes de uma grande obra e depois de uma grande revelação, o diabo ele vem para nos tentar. Guarde isso no seu coração. Se hoje você tem sofrido ataques do inferno, se hoje o diabo ele tem jogado na sua cara coisas para que você caia, oportunidades, tentações, saiba que você está prestes a iniciar uma grande obra e o diabo sabe disso. Outra coisa que nós aprendemos ainda nesse versículo é que o deserto ele não é um acidente. O deserto ele faz parte da agenda divina. Todos aqueles que desejam fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo devem ter certeza que um dia, em um momento, em uma estação da sua vida, você vai enfrentar um deserto.
Alex, eu vim aqui para receber uma palavra para eu sair do deserto. Não, eu estou falando para você que todos nós vamos enfrentar desertos nas nossas vidas. Deserto é lugar seco, sem vida, árido, difícil. Deserto é um lugar que você anda e parece que você está no mesmo lugar. Deserto é o lugar que você, é aquele sol escaldante na sua cabeça, você se cansa, você fica mal. Todos nós enfrentamos desertos e vamos enfrentar desertos, porque afinal o deserto, ele não é o lugar aonde Deus ele nos leva para nos destruir. Não, o deserto é o lugar que Deus nos leva para revelar a nossa fidelidade a Ele. Jó enfrentou os seus desertos. Grandes homens e grandes mulheres de Deus enfrentaram os seus desertos, justamente para que Deus provasse o coração, para que Deus colocasse até mesmo eles em situação onde o diabo os tenta, para que essas pessoas crescessem. Somos forjados assim, irmãos. Quem é pai, quem é mãe aí? Tem algum pai e mãe que consegue levantar a mão, né? Porque às vezes você está tão cansado e fala assim, Alex, eu sou. Você vai pegar o certidão de nascimento para conferir? Mas criança às vezes é assim, não é? A gente fala, não faz, não vai, não pode. E aí às vezes só aprende como? Quando faz, quando vai. E aí cai, machuca, rala o joelho, toma choque, tem que levar no hospital. Aí a criança, opa, peraí, isso tem que tomar cuidado. A gente fala dos nossos filhos, só que a gente esquece que quando a gente fica adulto, a gente é da mesma forma. Deus, ele tem em sua agenda um deserto para nós. Olha que bênção. Você veio no domingão para ouvir isso. Levanta a mão, irmão. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Recebe aí. Deus tem um deserto para sua... Aí ninguém levanta a mão, né? Ninguém dá glória a Deus nessa hora. Mas a gente não consegue fugir. Se você deseja fazer parte daquilo que Deus está fazendo, se você quer fazer parte, eu não estou falando da obra dos nossos intercessores, dos nossos voluntários apenas, não. Eu estou falando daquilo que Deus está fazendo no mundo. Deus está fazendo algo na sua vizinhança, Deus está fazendo algo no seu trabalho, Deus está fazendo algo na sua família, amém? E se você quer participar disso que Deus está fazendo, saiba, a gente vai enfrentar desertos. E é nesse lugar que Deus nos forja, é nesse lugar que Deus nos prepara, é nesse lugar que Deus nos molda. É então que nós chegamos aqui à primeira tentação. Logo após Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, perceba que o número 40 se repete aqui, assim como Israel ficou 40 anos no deserto, Jesus fica 40 dias, 40 noites. O texto diz que Jesus teve fome, e é exatamente em um momento de fragilidade, porque o inimigo das nossas almas, ele é assim. Quando você fala, tô forte, tô bem, tô legal, o diabo, calma, só espera. Agora, quando você está em um momento de fragilidade, assim como Jesus recebe essa visita, o diabo aproxima-se de Jesus e diz a ele, no versículo 3, se és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Satanás, ele toca em um ponto muito sensível daquele momento, a fome. Satanás, ele toca num ponto muito sensível, que é a fraqueza do corpo, que é a privação que Jesus estava naquele instante. O diabo, meus irmãos, ele é sagaz. E não, essa pregação não é sobre o diabo, mas sim sobre Jesus. Mas ele é sagaz, e aquilo que ele apresenta não parece tão maligno assim. Talvez, por alguns olhos, e dependendo quem falasse isso, a gente até falaria, nossa, mas olha aqui, que pessoa boa, que está querendo ver o bem de Jesus. Ora, Jesus não está com fome, o diabo é tão bonzinho, né? Algumas pessoas poderiam até desvirtuar e pensar isso. Olha, ele tá querendo ver o bem de... o senhor não está com fome? Faz o seguinte, não tem padaria, não tem Oxxo, né? Que tem um monte por aí, não tem iFood. Faz o seguinte, pega essas pedras e transforma. E o Senhor come, o Senhor mata a sua fome, o Senhor fica bem. A gente pode até pensar que o diabo ele tem essa preocupação, mas não. A primeira tentação que nós encontramos aqui, que Jesus sofre, não é sobre pão.
mas é sobre dois pilares que sustenta e deve sustentar a vida de todo filho e de toda filha de Deus. O diabo ataca exatamente, em primeiro lugar, na identidade de Jesus. Na identidade de Jesus. Lembre-se que logo após sair das águas do batismo, no Rio Jordão, o céu se abre e se ouve a voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado. A gente não ouve isso, irmão, de qualquer lugar. Assim, da maneira como Deus falou, não, a gente não vê isso se repetir nas Escrituras. O relato após o batismo é o deserto. Acaba o versículo 17 do capítulo 3, quando Deus diz, começa o capítulo 4 no versículo 1, imediatamente, e de maneira sutil, o diabo tenta levantar uma dúvida sobre a filiação de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, nisso nós vemos um padrão de Satanás. Nisso nós vemos um padrão que o nosso inimigo, ele sempre repete, que é pegar a palavra de Deus, que é pegar aquilo que Deus falou e distorcer. Sim, no Éden acontece a mesma coisa. Deus fala e o diabo fala assim: não, Deus não falou isso não. Não, que vocês vão morrer, não vai. Não, é que vocês vão se tornar igual a Deus. Distorce a palavra de Deus. No entanto, a primeira tentação não é só tentar colocar dúvida na cabeça de Jesus sobre a filiação, sobre ele ser filho de Deus. Mas também a primeira tentação fala sobre aonde estava a confiança de Jesus. Quando o diabo ele sugere que Jesus transforme as pedras em pães, o que ele está propondo é o seguinte: Jesus, está na hora, esse é o momento de cuidar de você mesmo. Não olhe para os outros, olhe para você. E tudo isso sem esperar por aquilo que o Pai vai fazer. Basicamente o diabo está falando o seguinte, e essa tentação nos apresenta e é apresentada a nós da seguinte maneira: resolva você mesmo. Você não sabe? Você não fez faculdade? Vai lá e faz. Para de ficar esperando esse negócio que Deus ele vai fazer, não. Se você tem condições, e se você tem oportunidade, e como o mundo fala aí fora, e se isso te faz feliz, então é para você. Então vai, faz. Você não precisa de ninguém, não. Você pode fazer sozinho, você pode viver sozinho. Não nasceu colado com ninguém. O diabo não está preocupado em tentar Jesus para que Jesus prove que ele é poderoso. Não. O diabo está aqui tentando Jesus para que ele prove que é impaciente. A primeira tentação é isso. O diabo não está falando: Jesus, se você tem poder mesmo, o senhor pode fazer isso? Não é isso que está sendo falado aqui. O que o diabo quer fazer é: será que o Senhor, depois de 40 dias, 40 noites, sem comer, será que o Senhor ainda tem tempo para esperar Deus fazer alguma coisa? A primeira tentação fala sobre impaciência, irmãos. O que nós devemos aprender é que nem toda necessidade urgente é uma justificativa para a desobediência. Mas porque eu preciso agora. Então tudo bem você roubar. Mas eu preciso nesse instante. Então tudo bem você trair. Eu preciso, mas Alex, ninguém está vendo. A oportunidade está aqui. O diabo nem sempre nos tenta com coisas más, com coisas que você olha e você observa e você fala assim: isso não é legal não. Muitas vezes o diabo nos tenta apenas com soluções rápidas. Ia resolver o problema de Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Jesus estava com fome, transformar pedras em pães não resolveria? Sim, resolveria. Uma solução rápida, é isso que o diabo está apresentando. Só que diante da proposta do inimigo, a resposta de Jesus não é uma revelação, porque a gente corre sempre atrás de revelações novas. A gente sempre quer aquele profeta que vai falar: olha, eu vi agora, chegou uma coisa agora em mim aqui, eu vi um anjo. O que Jesus faz, ele não traz uma nova revelação, ele aponta para aquilo que já estava escrito. E no capítulo 4, versículo 4, Jesus diz:
Olha, chegou uma coisa aqui agora, eu vi um anjo. Não, ele fala isso, ele fala assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus se submete ao tempo do Pai. Ele poderia fazer o pão, sim ou não? Sim. Ele tinha poder para fazer isso, sim ou não? Ele tinha fome, sim ou não? Mas ele não tinha permissão. Deus não falou, vai, faz. Jesus, pega esse poder que o Senhor tem, pega essa necessidade que o Senhor tem, meu filho, filho amado, em quem eu tenho prazer, e vai lá, está liberado. Não. Jesus se submete ao tempo do Pai. Irmãos, infelizmente, diferente do que aconteceu com Jesus, ainda hoje, por causa da necessidade, por causa da nossa pressa, o diabo tem conseguido vencer muitos que se esquecem da sua identidade, quem você é, quem Deus te tornou. Você já não é mais aquela pessoa do passado, você agora é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Aí você esquece isso, você para de ouvir a palavra de Deus e começa a acreditar que pode resolver tudo sozinho. E existem muitas e muitas pessoas caindo assim. É então que nós chegamos à segunda tentação. Satanás agora pega Jesus e num piscar de olhos ele leva Jesus ao pináculo do templo, ao lugar mais alto do templo da cidade santa em Jerusalém. Novamente ele começa com aquela duvidazinha, né, que ele tenta colocar ali na nossa orelha. Não é aquela coisa. O diabo não chega já com 2 pezão na porta. Ele vai ficar, como dizem por aí, ele vai comendo pelas beiradas. Para você ficar com aquele negócio, será? E é mesmo, hein? Será que vai acontecer? Lembra de Abraão e Sara? Tinha uma promessa. Mas espera aí, passou muito tempo. Espera aí, Sara já está velha. Abraão também mais velho ainda. Acho que não vai rolar. E se a gente adiantar isso? E se a gente colocar as coisas? Vamos fazer acontecer. O diabo novamente coloca em dúvida a filiação de Jesus. No entanto, nesse momento aqui, no versículos 5 e 6, o diabo ele muda a estratégia. No versículos 5 e 6, meus irmãos, o diabo ele abre a Bíblia. Uau! O diabo abre a Bíblia. Olha que coisa. Você imaginou isso? Ele fez, ele faz. Sim. Esses dois versículos nos mostram que é possível muito bem você usar a Bíblia, você falar da Bíblia, você dizer que ama a Bíblia, você ler a Bíblia, você meditar e conhecer a Bíblia, você ter de cor versículos, você postar nos seus stories: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mesmo assim sem obedecer o Deus da Bíblia. O diabo fez isso. É possível muito bem você passear e conhecer toda a história bíblica, você ser um grande teólogo, um grande estudioso, e ainda assim viver sem o Deus da Bíblia. A tentação proposta aqui por Satanás ao levar Jesus ao lugar mais alto do templo é de Jesus fazer de Deus não um pai, mas um servo. E de Jesus a partir disso se tornar uma estrela. Porque imagine, irmão, imagine, irmã, Jerusalém está povoada, é muita gente de um lado para o outro, no templo ainda, que era o centro ali da vida daquelas pessoas, no templo. Muita gente vindo para cá, indo para lá, é os sinédrios, são os fariseus, são os saduceus, são os herodianos, é soldado romano de um lado, é muita gente de um lado para o outro, é gente que está orando, é gente que trouxe sacrifício. Aí o diabo fala assim: olha, pula daqui, porque está escrito. Pula daqui porque está na Bíblia, está na Bíblia. E se Jesus ele cai nessa e ele pula, embora Jesus certamente nunca cairia, ele nasce sem pecado, morre sem pecado, e ele só recebe o nosso pecado. Mas se Jesus entrasse na onda do diabo, se isso fosse possível, se Jesus ele caísse na armadilha de Satanás, isso viraria um espetáculo, irmão.
Imagine, do nada, alguém começa, e começa a cair. Aí daqui a pouco vem os anjos assim, pega a pessoa no ar, cena de filme, coisa da Marvel, coisa da DC Comics, sabe, coisa de cinema. Os anjos pegam Jesus com as suas asinhas e levam Jesus em segurança até o chão. Irmãos, isso alavancaria o ministério de Jesus assim, ó. Se multidões e multidões seguiam Jesus, com Jesus falando coisas difíceis de ouvir, coisas duras de se ouvir, imagine se anjos fizessem isso. A galera já falaria, Jesus é nós, bora, camiseta escrita, Jesus, né, a faixa do Neymar, 100% Jesus. Ia ser vendido esse negócio a rodo, em qualquer lugar, em qualquer... esse cara, você vê, ele pulou, e daqui a pouco Deus é na vida dele mesmo, porque Deus enviou os anjos. O povo aceitaria Jesus de maneira imediata. Não precisaria Jesus fazer nada, não precisaria Jesus falar nada, não precisaria Jesus fazer nenhum milagre. Imagine se isso acontece, ele pula e os anjos pegam ele e levam ao chão em segurança e ainda tira a poeira, penteia o cabelo e fala, pode ir agora. Isso alavancaria o ministério de Jesus. Só que Jesus tem uma resposta para o inimigo da nossa alma. Enquanto o diabo ele cita um versículo, Deus cita o Deus do versículo. Mateus capítulo 4, versículo 7, Jesus, ele vem no contra-ataque. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Jesus rejeita o caminho do espetáculo. Jesus vai na contramão daquilo que muitos hoje buscam nas igrejas. Em nossos dias, irmãos, em muitas de nossas igrejas, para que a pessoa continue crendo em Deus, para que a pessoa continue com a sua fé em Deus, para que a pessoa continue firme nos caminhos do Senhor, para que a pessoa continue vindo à igreja, para que a pessoa, não, olha, eu só vou ser cristão, eu só vou mudar a minha vida. Nós esperamos, muito se espera e muito se deseja demonstrações extraordinárias. Olha, eu só vou saber se isso é de Deus, eu vou confiar em Deus se eu for na igreja e o pastor tiver de camisa vermelha com uma calça amarela, vai parecer o Ronald McDonald, o Patati e o Patatá, né? Não sei qual que é dos dois, eu nunca sei. É igual o Pepe e Nenê, a gente nunca sabe quem é quem. Eu só vou, e se isso acontecer, se eu for para a igreja hoje e o baterista abrir o culto, se for acontecer isso hoje, hein, irmão? Deus mandou um sinal para você. Vivendo em amor no manda aqui é diferenciado. O baterista abrindo o culto, irmão. Os bateristas aí só Jesus na causa, o Wesley aqui mandando fogo. Se você perdeu, começa a chegar no horário. 6 horas a gente está começando o culto. Aí você vai ver coisas assim acontecendo, irmão. É Deus na causa. Deus é maravilhoso. Mas em muitos lugares e em muitas pessoas, o desejo de continuar crendo em Deus só passa a existir e continua existindo se a pessoa vê sinais grandiosos, se a pessoa contempla manifestações sobrenaturais. O problema é que nós não ouvimos apenas da boca de Satanás esse tipo de manipulação das Escrituras, mas também nós ouvimos da boca de muitos pastores, de muitos apóstolos, de muitos bispos, pessoas que acabam distorcendo promessas bíblicas para coisas que Deus nunca prometeu. E aí no final de contas ensina um povo inteiro a tentar manipular Deus e transformar Deus em um servo. Irmão, eu ouvi, eu não estou falando, eu estou inventando na minha cabeça, isso não é coisa de ChatGPT, mas eu ouvi, eu fui ensinado até, aonde você colocar a planta dos seus pés é seu. Aí o que você faz? Sai hoje da igreja, sabe aquele terreno, aquela casa top? Tira o sapato, irmão, porque o sapato vai atrapalhar nisso aí. Tira o sapato e você pisa e fala assim, é meu. Parece que é brincadeira, mas eu já ouvi isso. Seria ensinado em igreja. Sabe aquele serviço que você precisa? Aonde você colocar a planta dos seus pés vai ser seu. Aí tira o sapato, do nada. Você já perde o serviço ali, irmão. Você entra com um chulé, descalço. Você vai falar, quem é esse maluco? Não, isso aqui é meu, ó. É meu.
É sério, eu estou vendo um dia que esse negócio vai ficar tão maluco que vai chegar um irmão, vai passar pela porta, vai ver a varoa sentada, vai tirar o pé e vai assim, essa daqui é minha. Se acontecer isso, por favor, voluntários, amarre esse maluco e ligue para o 190, por favor. Mas a gente vê homens que se dizem de Deus, assim como o diabo, pegando promessas que Deus não nos fez e falando, olha, isso aqui é sobre a sua vida, mas será? Tudo isso no intuito de transformar Deus em um servo, transformar Deus em um pet. Vem Deus, se o Senhor der 2 pulos, fingir de morto, eu te dou um petisquinho. Aí o seu petisquinho às vezes é oferta, o seu petisquinho às vezes fala, não, agora eu vou vir para a igreja. Se o Senhor fizer, agora eu vou vir para a igreja, vou vir todo domingo, vou vir toda quinta-feira. O que Jesus ele nos ensina na sua resposta é que quem precisa provar a Deus, já esqueceu quem Deus é. Se eu preciso toda hora, se o Senhor me ama, o Senhor vai me dar, então você não sabe o que é o amor de Deus. A verdade é essa. Se você precisa a todo instante ficar provando Deus, olha, se acontecer aquilo, olha, se Júpiter se alinhar com Saturno, se eu vou para a igreja, se você precisa a todo momento, a todo instante ficar provando e provando e provando e provando Deus, então você não sabe quem Ele é. É sério que você fica falando para Deus, porque eu já fiz isso, tá bom? Mas Deus me libertou. Se o Senhor me ama, eu vou abrir minha conta agora e vai ter R$500. Aí você abre, não tinha, então o Senhor não me ama. É sério que a gente fica colocando o amor de Deus em coisas tão banais, tão passageiras. Ele foi capaz de enviar o seu filho para morrer na cruz. E que maior prova de amor você quer? Só que a gente fica tentando provar Deus. A gente fica tentando provar, a gente tenta ir para o lugar alto, se lançar, confiando numa distorção de algo que Deus nunca disse, de algo que Deus nunca prometeu. Irmão, hoje é um chamado de Deus para você abandonar esse tipo de fé. É um tipo de fé tão doente, tão doentia, que faz de Deus um servo. Olha que coisa louca. Nós deveríamos nos prostrar diante de Deus, e não, a gente quer que Deus se prostre diante dos nossos caprichos, diante do que eu quero, ou do que eu deixo de querer. E enfim, nós chegamos à terceira e última tentação. O versículo de número 8 diz que o diabo levou Jesus a um monte muito alto. O diabo mostra a Jesus todos os reinos do mundo e o seu esplendor e a sua glória, e oferece tudo isso em troca de adoração. É simples, Jesus, se o Senhor se prostrar diante de mim e me adorar, o diabo falando isso para Jesus, é tudo seu, é tudo seu. Nesse instante, mesmo que não seja a última vez, é mais uma tentativa do diabo desviar Jesus da sua missão. Essa tentação, a última tentação aqui do capítulo 4 que nós lemos, nós devemos entender, e ela é tida como o meio de Jesus receber de forma distorcida aquilo que ele conquistaria depois de cumprir plenamente a sua obra. Em Apocalipse nós vemos que todos os reinos do mundo é dado ao Senhor, e o que o diabo está oferecendo aqui para Jesus é o seguinte: olha, você não precisa fazer o que você veio fazer. Não, o diabo está oferecendo glória sem cruz. O diabo está oferecendo poder sem sacrifício. O diabo está oferecendo influência sem obediência. O diabo está oferecendo atalhos. Novamente, maneiras e jeitos fáceis de fazer aquilo que Deus assim espera que nós e que Jesus fizesse. Só que diante dessa oferta de Satanás, Jesus responde outra vez, e novamente com aquilo que está escrito na palavra de Deus. O versículo 10 diz: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus rejeita todo e qualquer atalho para o poder. O caminho do reino de Deus, o caminho do rei que veio e do rei que virá, que é o mesmo, sempre foi e continuará sendo a cruz, e não existe negociação. O caminho do reino nos leva até a cruz. Para os filhos de Deus é preciso nós termos em mente que não existem glórias fáceis, que todo o reino que não tem cruz é um reino falso,
Que toda a vida cristã, que você não é perseguido, que você não é ali maltratado, que você não é colocado de lado, desprezado, porque você crê em Jesus. Então talvez você está vivendo Cristo errado. Toda a vida cristã que, Alex, eu não enfrento luta, a gente falou isso na quinta-feira, né? A gente falou sobre batalha espiritual na nossa Quinta Viva, e a gente falou sobre isso. Se você está vivendo uma vida muito boa, muito tranquila, está vivendo tudo bem, às vezes pode ser um momento de calmaria, tudo bem, Deus está te dando. Mas você está vivendo por muito tempo assim, irmão, e o diabo não está se levantando, talvez você está jogando no time contra. Talvez você está jogando no time de lá, você não percebeu ainda. Porque a vida do cristão nunca foi e não é fácil. Todo o poder e toda a fama e toda a influência, todo o dinheiro que nós recebemos, que nos tira da vontade de Deus, não é poder, não é fama, não é dinheiro, é prisão. Tudo aquilo que aparece muito brilhante, e a gente fala, olha, eu quero isso. Às vezes não é o que Deus está preparando. Jesus nos ensina aqui que a maior tentação às vezes não é só cair. O diabo às vezes ele não vai fazer você cair e ser destruído. Às vezes o diabo só quer fazer você se dobrar na direção errada, se prostrar na direção errada. Se prostrar diante de quem não deveria. Os piores ataques espirituais, eles vêm na forma de atalhos sedutores. Não é um tipo de pecado feio, mas é um tipo de caminho fácil. Falamos isso nessa semana. O diabo ele não vai aparecer, irmão, com 2 chifrinhos, todo vermelho, com um tridente, uma voz assim, né? Uma voz estranha, aquelas vozes de filme de terror. Não, o diabo ele não aparece assim. É sempre de uma maneira muito cativante, de uma maneira sedutora. Nós precisamos ter em mente que o nosso inimigo, ele sempre vai oferecer versões mais rápidas e mais fáceis daquilo que Deus nos prometeu e daquilo que Deus vai nos entregar no tempo certo. Deus te prometeu uma porta de emprego, aí você não espera. Você fala, não, que eu preciso, e sim, a necessidade faz você fazer isso. A pressa faz você fazer isso. Alex, não, Alex, é os boletos mesmo. Alex, é a fatura do cartão que está vencendo e eu ainda não sei como que eu vou pagar. E aí você entra por qualquer porta. Entenda uma coisa, nem toda porta que nós vemos aberta por aí leva ao caminho de Deus. Lembre-se que existe uma porta larga, a qual Jesus diz que leva a um caminho de perdição. Nem toda chance, nem toda oportunidade que surge é algo que Deus proporcionou. Se é no tempo de Deus e no tempo certo, tudo bem. Agora Deus fala assim, espera. Abraão, Sara, espera. Não, mas surgiu uma oportunidade. E se Abraão se deitar com Agar? Aí a gente, aconteceu. O filho da promessa, não. Ismael não é o filho da promessa. Deus tem Isaac preparado para você. Só que a gente pula etapa. A gente foge daquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. O inimigo sempre oferecerá meios que aparentemente são menos custosos, meios que aparentemente são muito mais atrativos para entregar aquilo que Deus ele promete depois de uma longa jornada. Não precisa ir até lá, fica aqui. Não precisa fazer tudo isso. Não, abandonar o pecado, largar tudo. E se você ficar no meio termo? Tá bom. Não se entrega por completo, mas também não abandona o passado, não abandona os amigos, não abandona o mundo, não. Vamos fazer um meio termo, nem cá nem lá. Aí você vai ter tudo. A gente procura sempre o melhor dos dois mundos. No entanto, nem todo ganho é de Deus. Nem toda porta que se abre, novamente, irmão, é uma porta que se abre para o caminho de Deus.
Existem vitórias que nós vamos alcançar só depois de nós rejeitarmos oportunidades que brilham demais aos nossos olhos. Ah, não, mas olha, é isso, eu precisava era disso. E Deus está falando, calma, espera. Aí você abre a Bíblia, espera. Aí você vai conversar com alguém fala sobre isso, alguém te manda um texto, alguém te manda uma mensagem, e você está ouvindo de Deus, e você fala, não, está todo mundo muito confuso, o negócio é para agora, Deus está mandando para agora, tome cuidado. Logo após o diabo, ele percebe que ele poderia passar uma eternidade toda tentando fazer com que Jesus abandonasse a missão de Deus, e mesmo assim, ele não teria êxito. Então, o texto termina dizendo que o diabo sai da presença de Jesus e os anjos, eles vêm e servem o nosso Senhor. Quando nós falamos sobre tentação, nós falamos de algo que é muito próprio da natureza humana. Nós, seres humanos, que padecemos necessidades, você que tem conta para pagar, você que tem uma pessoa para amar, você que tem necessidades, eu que tenho necessidades, é para a gente isso. Quando nós falamos de tentações, nós estamos falando para nós. E na Bíblia nós aprendemos que nós só somos tentados de acordo com aquilo que os nossos olhos veem e de acordo com aquilo que a nossa mente, o nosso coração deseja. Tiago capítulo 1 diz isso. O diabo não vai chegar para mim, que detesto esse negócio de jiló, de abobrinha, e falar assim, Alex, tem um pratão de jiló aqui para você. Não, ele vai vir com uma batata com cheddar e bacon, certamente, olha aí. É isso que eu vejo, Rafa, né? Não, o diabo não vai vir com algo que você vai assim, isso não tem nada a ver. Não, é sempre com algo que brilha os seus olhos. É sempre com uma oportunidade que você fala, uau! É isso que eu preciso, é isso que eu quero. Porém, na igreja, irmãos, corremos um sério risco quando nós tratamos sobre tentação, o risco de sermos apenas moralistas. Nós corremos o risco de simplesmente despejar sobre as pessoas. Os pastores correm esse risco de fazer do culto e da palavra, do momento da mensagem, do momento do ensino, um momento de regrinhas. Faça isso, não faça aquilo, e faça aquilo outro. Venha, vai, pule, dá 2 passinhos para o lado, finge morto. E a gente fica criando regras, e isso é apenas moralismo. No entanto, aquilo que Mateus descreve aqui nesse nosso texto, e aquilo que ele deseja ensinar, não é apenas faça como Jesus fez. Normalmente nós aprendemos assim, olha, se Jesus fez assim, você também vai fazer. E se Jesus fez assado. Só que, desculpe, irmão, você não é Jesus. Uma vez teve um irmão que fez isso. A gente falou, irmão, para de ficar soprando baba na cara dos outros. Mas Jesus fazia, mas você não é Jesus. Não, dá uma segura. O Will já deu um pulo. Tem que lavar esse microfone já, né? Desculpa, Will. Vasculhe novamente o texto bíblico que nós lemos, e você não encontrará uma ordem. Depois lê na sua casa de novo, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11, e você não vai encontrar uma ordem como, vai, faça assim. Um mandamento como, você viu como Jesus fez? Então faça do mesmo jeito. Não há. Existe um grande problema de nós sermos moralistas, porque a gente fica falando, eu posso isso, não posso aquilo, posso isso, não posso aquilo. O problema é que nós acreditamos quando tudo depende de nós. Então, se eu fizer isso da maneira certa, e se eu tiver apontado para a direção correta, e se for na hora certa, do dia certo, do ano certo, isso vai acontecer. Nós acreditamos que é só isso. Ser cristão é isso. Ser cristão é você fazer as coisas da maneira certa, somente do jeito certo. Alex, mas eu não tenho que fazer o certo? Sim. Mas o problema é que eu e você não conseguimos. Ou você ainda não entendeu isso, e você vai continuar tentando fazer, e ainda continuar dando com a cara na porta.
O problema é quando nós olhamos para textos assim, começamos a criar regras, e as pessoas elas colocam isso na cabeça, e elas acreditam piamente que depende delas, e para resistir à tentação, então eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que estar com aquela roupa, eu tenho que estar de gravata, não posso estar de saia, eu tenho que estar de saia. A gente pensa que tem que ser desse jeito, e você passa a confiar na sua força, e você passa a confiar no seu poder. E aí nós vemos um monte de pessoas que se colocam em situações onde deveriam fugir, mas dizem assim: eu sei o que eu estou fazendo, eu sou forte. É o casal de namorados que todo mundo está falando: vigia, vigia porque os hormônios não se convertem. Vigia, olha, não fica aí, beijou mais de 3 segundos, o negócio já fica estranho. Só que o casal fala assim: não, fica tranquilo que a gente sabe se controlar. Vai nessa. Até em um momento você falar: 9 meses depois, tá aí você embalando uma criancinha que não deixa você dormir à noite. O problema de só procurarmos regras na palavra de Deus é acreditarmos, que nem a música, né? Acredite que dentro de você, que nenhum de nós, aquela música do Campeão Vencedor, eu sempre confundo, preciso ouvir ela de novo, né? Essa força que vem dentro de você, não, que força que vem dentro de você, irmão? A gente não tem isso, não. Tente vencer as tentações pela sua própria força. Alex, mas e se eu fizer a coisa certa? Pense que é só fazer a coisa certa. Mas não. O que o nosso texto deixa claro, e o que o nosso texto nos convida, é que somente uma pessoa conseguiu vencer. A humanidade, ela se rebela contra Deus em um jardim cheio de fartura. Deus cria um jardim, coloca o homem e a mulher e fala assim: vocês podem comer de tudo. Só que mesmo assim o homem e a mulher caem. Israel está vivendo num deserto, é um deserto, mas as roupas não envelhecem, não ficam pequenas, não rasgam. Eles vivem milagre dia após dia, cai pão do céu, eles bebem água que sai da rocha, eles estão vivendo milagres. E mesmo assim eles caem, eles murmuram diante da provisão divina. Só que o único que pode, o único que consegue viver e consegue vencer, seja em um deserto como em Mateus capítulo 4, ou seja em um jardim como no Getsemane, o único que pode vencer tentações é Jesus. E aí você fala: Alex, então eu vou entregar tudo porque eu vou viver a vida maluca mesmo, loucamente. Não. A questão é que nós não precisamos de Cristo apenas porque Ele foi tentado como nós somos tentados. Eu e você, nós não precisamos de Jesus somente porque Ele nos entende, e Ele também foi tentado, assim como você é tentado. Não é uma questão apenas de ter Deus do nosso lado, o Emanuel. Nós precisamos de Cristo, porque diferente de nós, Ele é o que venceu aonde nós caímos. A minha necessidade de Jesus e a sua necessidade de Jesus certamente não vai tirar de você a responsabilidade de um viver santo. Certamente, por você ser cristão, você vai ter que viver de uma forma diferente do mundo. Mas o fato de você viver uma forma diferente do mundo, não garante tudo. Porque o momento que você confia em si mesmo, é o momento que você está mais suscetível à queda. Antes de subir no altar, eu fui encher a garrafinha de água, conversei com o nosso voluntário que está ali na porta, estreante, irmão, depois você cumprimenta ele. Ele vai ficar maluco, hein? O Daniel, pronto, agora ele já está com as pernas tremendo, agora ele já está aqui assim: segura ele aí, Duda, em nome de Jesus. Ele virou para mim e falou assim: pastor, mas tem algum momento que as pernas param de tremer? Eu falei: o momento que a perna parar de tremer, tem algo de errado com a gente. O momento que você acha que você tem tudo e que você está pronto, que você é forte, que você pode, é exatamente o momento que o diabo vem e te derruba. Porque você fala assim, é aquela criança que está... Os meus filhos, eu tive essa experiência. A gente está ensinando a andar. Daqui a pouco ele balança a mão assim, tipo: eu sei andar. Aí você larga e tudo no chão. É a gente. Está aqui, Deus está segurando a nossa mão e fala assim: não, pode soltar, pai, pode soltar, que eu sei o que eu estou fazendo. E Deus fala: tá,
buf, no chão. É a maneira que a gente fala, não, agora eu posso, agora eu sei. É a sina de todo jovem. O pai e a mãe falam, olha, toma cuidado, não faz isso, faz aquilo outro. Não, para pai, para de ser careta, para mãe, para de ser assim. Aí você fica mais velho, você vira adulto. Você fala, meu pai e minha mãe tinham razão. Só que a gente pensa que a gente pode. A gente está na juventude, a juventude é isso, está na flor da idade, vamos fazer, bora acontecer. Eu tudo posso, nada me derruba. E a gente age assim na nossa vida espiritual. Achamos que, então é só fazer isso. Alex, eu vim todos os domingos. Alex, e se eu só vim na ceia? Porque tem dessa, a pessoa acha que só isso basta. Aí vive uma vida desgraçada durante o mês todo. Aí vem na ceia, chora, se arrepende e volta a viver aquela vida desgraçada, mais um mês. Você acha que você pode sozinho? Você acha que você pode suportar tentações sozinho? Você não pode. Se a partir do momento você pensa que pode, é esse o pior momento, o momento mais crítico da sua história. É quando o diabo vem e fala assim, então você é o poderoso aí, você é o fortão daqui. E numa rasteira a gente cai. É Cristo que permanece firme aonde os nossos pés vacilam. Jesus é aquele que pode e é capaz de dizer não quando nós tantas vezes dizemos sim. É por isso que nós precisamos dele. Não só para que ele nos dê armas para vencer as tentações de Satanás, mas para que a nossa vitória, ela só ocorra por intermédio da vitória dele. Eu não venço sozinho. O que me torna vencedor, assim como a Bíblia nos ensina, o que me faz mais do que vencedor, não é a minha força. Somos mais do que vencedores por intermédio de Cristo Jesus. É aquela velha história. Jesus nunca disse, eu venci o mundo e vós também venci. Não, ele não falou isso, não. Ele falou assim, eu venci o mundo. Porque o convite de Jesus é, vem a mim. Não é, vai tentar sozinho. Vai lá, com a cara e com a coragem, do seu jeito. Não, é, venham a mim. Mesmo com todo o nosso esforço, mesmo que nós tenhamos responsabilidades diante de Deus, não é uma questão de disciplina apenas. Já sei como eu vou vencer, eu vou colocar um aplicativo no meu celular que vai bloquear o celular, você desbloqueia. Já sei, eu vou colocar um impedimento, eu vou colocar uma tranca na cozinha para parar de comer. Não, irmão, 2 horas da manhã você arrombando a sua própria porta do seu armário. Seu marido acorda e fala assim, vou ligar para um 90. Não, era só a esposa que estava com fome no meio da noite. Não é uma questão de colocar limites, porque a gente sabe passar por eles. Não, eu vou bolar estratégias. Sim, estratégias são boas quando elas partem de Deus, porque quando partem da gente sempre está errado. Não é apenas uma questão de, agora vai, hein? Agora eu vou tentar de novo, eu tomei a ceia, estou zerado, agora vai acontecer. Não. O caminho sempre foi, o caminho sempre será correr para Jesus quando a tentação vem. Quando o diabo bate a sua porta, o que você deve fazer? Corre para Jesus, irmão. Quando o diabo ele vem para te colocar num período, num lugar onde, olha, tudo indica que se você fizer o que ele está falando, vai dar certo. Vai lá, se atira, os anjos vão te pegar. Quando o diabo ele vem, ele começa com aquele papinho mole dele. Aquele papinho sedutor que você fala, olha, se falar mais uma vez, eu vou. Corre para Jesus. Para de tentar achar que você tem força suficiente para resistir ao diabo, porque nós não temos. O resistir ao diabo e ele fugirá de vós só acontece quando nós estamos firmados em Cristo Jesus, munidos de toda a armadura de Deus. Caso contrário, irmãos, é só prepotência nossa. É só egoísmo nosso, é só o nosso coração achando que podemos fazer isso. Quando a tentação vier,
corra para Jesus. Só Ele pode te manter, pode te sustentar, só Ele pode te dar a vitória, só Ele pode trazer o escape, só Ele pode te levantar, só Ele pode te tirar da onde você está e colocar no lugar certo. Corra para Jesus. Que Deus Ele tenha misericórdia de nós. Amém. Se coloque de pé no seu lugar.